Quantas livrarias tem na sua cidade? Você já reparou que em boa parte do Brasil e até do mundo, elas estão desaparecendo do mapa? No Cidades e Soluções de hoje, Joana Calmon mostra a resposta de Paris em defesa das livrarias. Na última década, as livrarias do Cartier Latam começaram a desaparecer. Das 250 que existiam há 10 anos, praticamente metade fechou as portas. Para evitar que o bairro perdesse sua essência, a prefeitura resolveu agir. Em São Bernardo do Campo, São Paulo, os agentes de leitura vão de casa em casa, abrindo o apetite das crianças pelos livros. Nossa, que da vez pro filho dele. Melhorei muito. Teve uma prova esses dias atrás aí que eu fui até bem, acertei todas as questões. Sorbonne, a mais renomada instituição de ensino da França, conhecida mundo afora. Nasceu no século XIII, no que hoje é o coração do Cartier Latam. Uma área situada no 5º distrito de Paris, à margem direita do rio Sena. Praças pitorescas, monumentos imponentes, igrejas, museus e muitos, mas muitos colégios e universidades. Mais de 50% dos estudantes da capital francesa têm aula nos estabelecimentos do bairro. Reduto também de professores, escritores. E qual é o combustível principal desses intelectuais, acadêmicos e alunos? Leitura, claro. Portanto, o que não pode faltar aqui é lugar para se reabastecer. Na última década, as livrarias do Cartier Latam começaram a desaparecer. Das 250 que existiam há 10 anos, praticamente metade fechou as portas. No lugar, abriram sobretudo lojas de roupas, um negócio muito mais lucrativo. Para evitar que o bairro perdesse sua essência, a prefeitura resolveu agir. Passou a comprar espaços comerciais e alugá-los a um preço abaixo do mercado, exclusivamente para comerciantes dispostos a vender livros. A iniciativa faz parte do programa Vital Cartier. Objetivo: preservar e salvar a alma de bairros parisienses que vêm sendo descaracterizados pela invasão de determinados tipos de comércio e pelo desaparecimento de outros. Desde que a operação foi lançada há 3 anos, o Cartier Latam, que concentrava cerca de 120 livrarias, ganhou mais 10 e outras 3 novas estão em obras, prestes a serem inauguradas. Jean-Paul Albertini é presidente da empresa que toca o projeto, a Semaeste, financiada por recursos públicos e privados. Remonter jusqu'au niveau initial, ça sera un objectif très ambitieux, mais en tout cas de complètement inverser la tendance, déjà que ce chiffre cesse de baisser, au contraire qu'il réaugmente, et qu'on permette aussi à de jeunes maisons d'édition de s'implanter, d'ouvrir leur propre librairie dans le quartier, de manière à ce que tout ce tissu économique finalement refonctionne dans le bon sens. Ele explica que a especulação imobiliária fez com que os aluguéis em Paris disparassem, principalmente nas áreas mais centrais e históricas como esta. Para bancar valores estratosféricos, só mesmo atividades que dão muito lucro. Hoje, nas vitrines do Cartier Latam, quase só se vê moda. Grandes marcas se proliferam, inflacionando ainda mais o mercado. E os pequenos comerciantes locais acabam se vendo obrigados a deixar o bairro. D'une façon générale, il y a une hausse des prix de l'immobilier et des loyers, toute activité confondue, mais avec en particulier dans le quartier latin une implantation assez importante d'enseignes textiles de mode qui, bien sûr, sont tout à fait capables de payer des loyers très élevés avec des marges importantes sur leur activité et qui contribuaient à cette inflation permanente des loyers. Mas o executivo deixa claro que não faz caridade. On n'est pas du tout sur des loyers sociaux comme on pourrait le connaître dans le domaine du logement social. On est vraiment là pour
permettre à des activités économiques de vivre, donc avec aussi des loyers économiques, on va dire, normaux. Il ne s'agit pas de faire des choses à 50% de ce qui serait normal, mais on essaye de restaurer des conditions comparables à ce qui existe ailleurs, et donc de lutter contre une forme de spéculation et d'abus du marché privé. Graças ao empurrãozinho da prefeitura, este editor pôde realizar o velho sonho de abrir uma livraria no Cartier Latin. Je reviens aux avantages financiers. Donc vous m'aviez dit donc un prix de loyer plus modéré par rapport au quartier. Quoi d'autre sinon? Moi j'avais regardé un petit peu sur l'arrondissement par rapport à la surface de la librairie qui n'est pas très grande, c'était à peu près 70 000 €. Oui. Donc c'est un énorme investissement de départ. Souvent un commerçant est obligé d'emprunter en fait pour pouvoir payer ça, quoi. Et sinon, il y a la franchise aussi Et il y avait une franchise de 3 mois de loyer au départ, pour qu'on ait le temps d'aménager le lieu, etc., puisqu'on n'a pas pu ouvrir du jour au lendemain. Donc voilà, qui était aussi une aide tout à fait appréciable. Outro que se considera abençoado pelo projeto é o dono da La Boucherie, uma das mais tradicionais livrarias do Cartier Latin. Ele conseguiu a proeza de expandir o negócio sem ter que sair do bairro. Há um ano, abriu uma loja só de livros infantis. S'agrandir dans une grande ville, c'est toujours problématique. Les locaux sont rarement disponibles ou à des prix faramineux, donc on revient toujours à cette indisponibilité. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on cherchait, mais j'avais renoncé. Surtout parce que peut-être les banques ne vont pas forcément vous suivre. Oh, vaste problème. Vous avez entendu parler de la crise en Europe en ce moment et de l'euro, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une restriction et je dirais qu'on sait que la librairie est un commerce de faible rentabilité et que ça sous-entend une passion et ça sous-entend une abnégation par rapport. Et souvent les matins de déprime, quand on est un petit peu déprimé, on se dit qu'il pourrait vendre, je sais pas, du parfum par exemple. Mais je préfère l'odeur du livre et le parfum du livre. Voilà. Jean-Paul Collet garante que agora trabalha tranquilo, sem medo do futuro. Je pense à travers une activité économique qui est compliquée, il y a un côté pérenne qu'offre la ville de Paris. Pérenne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas par rapport à un bailleur privé. On a une longue vie devant nous, on a une possibilité de travailler avec une sérénité qui fera que le loyer, j'ose espérer, ne sera pas multiplié par 4 dans 2 ans, qu'on évitera d'une certaine façon une spéculation immobilière trop importante qui nous obligerait à arrêter. A Petite Boucherie também recebeu pontapé inicial indispensável. A fait des loyers gratuits pour l'installation. Alors effectivement, il y a une sorte de franchise pendant quelques mois, ce qui permet justement de lancer le navire à la mer, sans que ça soit une bouteille à la mer, sans qu'on soit tout de suite naufragé. Ça permet justement d'arriver, je dirais, dans des conditions plus agréables sur le plan financier, parce qu'encore une fois, une librairie, c'est une entreprise, et elle a besoin d'équilibrer ses comptes. Donc ça vous a aidé le fait Ça aide énormément, c'est même pas une question d'aide, c'est une question de base. S'il n'y avait pas ça, ça n'existerait pas. C'est aussi bête que ça. On est obligé que ce commerce soit viable, sans gagner beaucoup d'argent, mais simplement qu'il équilibre. Et sans la ville de Paris, il était impensable, vu les investissements qui seraient beaucoup trop importants par rapport à la rentabilité d'une entreprise. E assim vão sobrevivendo e renascendo as livrarias independentes, onde as pessoas vêm atrás de conselhos, dicas, uma troca cultural, contato humano que elas não encontram nas grandes cadeias com suas prateleiras abarrotadas e muito menos nos sites de venda de livros pela internet. Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi ces librairies comme celle-ci, où ils font des livres à l'ancienne, des coloriages à l'ancienne. Je trouve qu'il y a un charme. C'est pas commercial, quoi. Il y a un peu de poésie. Et puis nous, on y retrouve de la nostalgie aussi. C'est-à-dire que j'aime bien acheter, par exemple, il y a plein de petits jeux à l'ancienne, des découpages à l'ancienne, qui nous rappellent, nous, notre enfance aussi. Que c'est plus humain, quoi. Moi, je vais pas acheter des bouquins au bazar de l'Hôtel de Ville, au BHV, parce qu'il y en a trop, donc je vois rien.
Este projeto pioneiro da Prefeitura de Paris conta com um orçamento de 60 milhões de euros, o equivalente a 150 milhões de reais. Além do Quartier Latin, a iniciativa abrange várias áreas da cidade. C'est assez compliqué sur le plan juridique parce qu'on ne peut pas actuellement empiéter sur la liberté des commerces. Donc on a bien bordé les choses sur le plan juridique, on a écrit une convention publique d'aménagement que nous avons naturellement mis en place avec la SEM, donc la Société d'économie mixte qui a été choisie, qui s'appelle la SEMA-Est. Et donc la SEMA-Est, par décision du Conseil de Paris, a comme mission, dans certains quartiers, et ces quartiers sont très très bien délimités, c'est-à-dire presque au numéro de rue, a pour mission pour la ville de préempter ou d'acheter des murs de commerce ou des baux de commerce pour y mettre des commerces de proximité utiles au quartier. Et là, elle peut choisir le genre d'activité. Alors, elle peut choisir les genres d'activités à partir des candidats évidemment qu'elle a. Donc c'est comme cela que nous avons racheté des commerces, soit pour les garder. Par exemple, il y avait une petite supérette alimentaire qui était rachetée par un grossiste. Et donc nous avons racheté la supérette pour que le grossiste ne la rachète pas. Donc on l'a gardée, on ne l'a pas créée, on l'a gardée. Et puis par ailleurs, on a mis des coiffeurs, des cordonniers, des cafés, enfin bref, un certain nombre de commerces qui étaient utiles pour ce quartier et qui maintenant vivent bien. Os moradores agradecem e os visitantes que vêm de fora apreciam. Esses bairros típicos com suas lojinhas, quitandas, padarias, cafés e bistrôs são uma marca registrada da capital francesa. Investir para preservá-los dá retorno. Afinal, numa cidade que tem o turismo como principal fonte de renda, se é bom para a imagem, é bom para a economia. Paris est la première capitale au monde pour le tourisme. Il y a 30 millions de touristes par an qui viennent, c'est énorme. Hein. Et donc ces touristes, ils veulent voir aussi les quartiers de Paris. Ils ne sont pas seulement pour voir les grands magasins multinationaux sur les Champs-Élysées ou Avenue Montaigne. Ils veulent aussi voir les petits magasins de quartier parce que ça, c'est véritablement l'identité de Paris. Et donc, c'est pour nous, évidemment, pour les résidents, c'est important, mais pour l'image générale de Paris, c'est très important. Le charme de Paris, c'est aussi ça. Disse Mário Quintana, o verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. Sabe o poeta. Apesar da evolução, o analfabetismo é um problema que o Brasil ainda não conseguiu resolver. Para piorar, a educação no país tem outro desafio: acabar com a multidão de letrados incapazes de compreender o que leem. Quando o ensino falha, surgem ideias criativas para estimular a leitura e melhorar a compreensão. Natália embarcou num projeto desses. Virou agente de leitura. A casa dela, bem simples, numa comunidade de baixa renda, encravada na região mais rica do país, se tornou uma espécie de biblioteca. Então aqui a gente tem Ariano Suassuna, Luiz Fernando Veríssimo, Ruth Rocha, grandes autores. Grandes autores. Tem muita procura esses livros? Sim, tem bastante procura, né? Tem gente que pede o livro do autor, aí eu vou lá, ver no meu acervo, né? No meu dia a dia, eu pego minha mochila com meus livros, né? E distribuo um pouco para levar para as famílias. São 100 livros que ela cuida com muito carinho. E lugar para guardar, onde é que eles ficam? Aqui na minha mochila, fica guardado, fica distribuído numa mochila, aí eu coloco um pouquinho na outra mochila, coloco em cima do meu armário, né? Tem que estar sempre conservado. Natália faz parte de uma equipe com quase 200 pessoas só em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.
A cidade foi a primeira a implantar o projeto criado pelo Ministério da Cultura e desenvolvido em parceria com estados e prefeituras. Hoje são 4.500 agentes em pelo menos 9 estados. A tarefa deles é ousada: aproximar dos livros as pessoas que vivem em áreas pobres. É o que explica o criador do projeto. O agente de leitura é um jovem entre 18 e 29 anos, né, que atua na sua própria comunidade, levando o livro de porta em porta, de casa em casa, né, na vida das pessoas, né, nas famílias da comunidade onde ele mora, né, levando o livro como uma dimensão importante de acesso aos bens e serviços culturais, o acesso ao livro, né, mas também, sobretudo, uma ação social de formação de leitores, né? No Parque dos Lagos, onde mora a Natália, o projeto é a principal forma de acesso à cultura. Até bem pouco tempo, o bairro estava a 10 quilômetros da biblioteca mais próxima e não tinha sequer transporte público. Com tantas dificuldades, a jovem agente de leitura não acreditava que conseguiria conquistar novos leitores. Na comunidade nunca nem soube desse projeto, então eu esperava assim, que eles não iam gostar tanto, mas pelo contrário, cada vez eles gostam mais, então eu sou bem recebido. O que mais as pessoas gostam de ler ou que você leia para elas? Certo. Então elas gostam desse que reúne contos, né, brasileiros já, que reúne outros autores, de autores não tão conhecidos, né, eles gostam. E quem tem criança gosta muito desses livros assim, de infanto juvenil, né? Até eu costumo ler para poder indicar. Qual que é o seu preferido? Aqui é difícil falar qual é o meu preferido, né? Que nem tem esse livro aqui, ó, que eu gosto muito, que é dos contos tradicionais brasileiros do Luiz da Câmara Cascudo, que eu não conhecia, depois do projeto passei a conhecer, né? E tem muitos contos dele que eu gosto, né? Para transformar esta realidade é preciso esforço, físico principalmente, mochila pesada nas costas e lá vai ela, andando até os leitores. O agente de leitura vive na comunidade e conhece as pessoas que moram nela, as dificuldades, as necessidades e principalmente as preferências literárias. A Natália atende 10 pessoas, cada um na própria casa. Chega a caminhar até meia hora, sempre por estrada de terra. Ela é a ligação entre essas pessoas e o mundo da literatura. Em cada visita é sempre bem recebida. Olá, e aí? Tudo bem? Fazer visita hoje. Eita, Natália. Livro hoje. Ah, então tá. Senta aí, vamos ver o que você trouxe. E você conseguiu aquele que eu tinha te pedido? Aquele lá está encomendado, buscando na biblioteca, se não ainda. De poesia. Isso aqui, uns contos brasileiros, as crônicas. Geralmente conto me interessa, acho interessante. Então posso ficar com 2? Pode, aí depois na semana eu venho aí, você fala pra mim qual que você vai ficar. Tá bom. Sandra é artesã e redescobriu o prazer de ler graças ao projeto. A pessoa vindo até você com o livro, ela vai estimular você a ler. Ela vai cortar aquelas dificuldades que você tem. De repente eu quero ler e, mas eu tenho que ir lá buscar. Principalmente das pessoas que não têm acesso, né? Então a Natália trazendo isso aí facilita bastante. Entre os livros escolhidos por Sandra estão obras de autores desconhecidos que dificilmente chegariam ao público se não fosse pelas mãos dos agentes de leitura. Esse contato com o texto literário, com a fabulação, né, poética, que vai despertar o interesse e o gosto pela leitura como algo prazeroso e infinito, né? E 50% no mínimo desse acervo tem que ser com escritores daquela região, daquele estado ou daquela cidade, né? Para fomentar, inclusive, a economia do livro nessas regiões, né? Era uma vez um homem. O homem, ele tinha um filho. O filho amava o homem. E o homem amava caixas. Os agentes de leitura têm também uma preocupação especial com as crianças. E Mariana tem um papel fundamental nisso. Ela usa a experiência como atriz amadora para tornar a contação de histórias mais interessante para elas. Olha o tamanho dessa caixa. Cabe uma girafa aqui dentro, será? Cabe. Ele construiu uma pipa porque ele gostava de pipa.
A atividade vira estímulo para meninos e meninas lerem mais e o resultado é visto no desempenho escolar. Quando ela começou a contar, eu comecei a me dedicar mais na leitura. Na escola, a professora de português faz uma coisa que chama roda de leitura. Aí ela pega uns livros, no começo do ano a gente comprou uns livros e vai reemprestando os livros para as pessoas lendo. Aí vai levando para casa e a gente costuma lendo. Melhorei muito. Teve uma prova esses dias atrás aí que eu fui até bem, acertei todas as questões por causa que eu me dediquei mais nos livros. Aí eu li melhor lá na sala de aula e consegui. É a interpretação de texto que melhorou? É. Antes como é que era? Eu sempre ficava de recuperação, nunca consegui atingir a nota 6, que era a média. Em língua portuguesa? É. E agora? Tá tirando que nota? 8, 7, quase 9, 8,5. Procuro também perguntar, né, como tá a escola e tal. Então eles acabam, talvez, pensando mais, lembrando de estudar, lembrando de ler também. Uns que eu fui, assim, tem muita dificuldade de ler. Tinha uma família que eu fui, e é um menino mais velho, acho que ele tem uns 17, 18, só que ele não gosta de ler. Só que eu levo o livro pra ele, bem curtinho, assim. Só que aí ele sempre fala, vou pegar curtinho pra depois eu ler o da escola. Aí o urubu, que ele adorava zoar com a tartaruga, fala assim, tartaruga, por que você não vai voando? Vai voando. Isso é porque você cria um ambiente de leitura dentro da casa, né? No seio da família, isso então vai impactar na vida dele, né? Uma leitura na dimensão mais cultural, isso vai impactar lá no rendimento escolar. A experiência da leitura, essa viagem aberta de formação, mas também de transformação, né? Porque quem lê amplia seus horizontes, sua capacidade crítica, sua capacidade inventiva, a sua própria capacidade de ler o mundo. Que às vezes a pessoa não acredita que você não pode conseguir seus objetivos, mas você sempre pode. E é isso.